modo geral, do rebanho brasileiro, a gente tem, entre endo e ectoparasitas, a gente tem uma perca de algo em torno de entre 82 e 85 bilhões de reais. Bilhões, tá? 85 bilhões de reais. Isso é dado de 2020. Então, quer dizer, como o gado está aumentando e tudo, com certeza essas percas aí devem estar passando de 90, porque fazem 4 anos esses dados, entendeu? Então, as percas estão passando, com certeza, passando de 85 bilhões. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Meu nome é Bruno Emanuel Barreta. Eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina. E sou também host do Mais Rumen Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram. E agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumen. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Tortuga. Há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamin M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. No episódio de hoje, eu vou conversar com Naur Belucci Filho. Naur, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí, trocando umas ideias e posicionando como que está hoje a indústria veterinária aí no nosso país e no mundo aí. Legal, Naur. Eu gostaria de começar pedindo para você contar brevemente aí a sua história, como que a Biofarm entrou na sua vida, o que você entrou na vida da Biofarm, e também saber, talvez desde quando era pequeno, quando que viu um boi pela primeira vez. Então vamos lá. Vou ser bem rápido, porque a história é grande, eu já estou com 58 anos, né? E eu estou com 30 anos de Biofarm, quer dizer, já vivi mais dentro da Biofarm do que fora dela, na verdade, né? Bom, meu nome é Naur Belucci Filho, eu sou médico veterinário, eu me formei aqui na Unesp de Jaboticabal, né, no ano de 90, então eu cursei de 86 a 90, 5 anos, né? E graduei em 1990. Após a minha graduação, eu voltei, já tinha um relacionamento aqui em Jaboticabal, uma pessoa, e aí eu me formei e fui para Adamantina, que é a cidade da onde eu nasci, minha família é toda de lá, foi uma das fundadoras desde 1940, que a minha família está lá, né, desde com o meu avô e bisavô. E aí eu retornei para lá e fiquei por 4, quase 5 anos lá. E retornando para lá, comecei a trabalhar a campo, que eu sempre fui ligado ao campo, né, principalmente na parte de grandes animais. Chegando lá, eu trabalhei junto com um outro colega, que a gente montou uma clínica, né, eu atendia mais a parte de grandes e ele atendia mais a parte de pet. E lá fiquei por quase 5 anos, e aí, numa ocasião, eu acabei me casando, a minha esposa foi para lá, e ficamos lá. E aí chegou, depois de um ano que a gente estava por lá, o meu finado sogro também, o seu Antônio, me falou, olha, está surgindo uma oportunidade aqui de uma indústria que está começando e a pessoa está precisando de investidor, está precisando de uma pessoa do ramo para incentivar, que estava recém começando a empresa em 94. Pois bem, aí vim para cá, dei uma olhada na situação toda e gostei do que estava. Resolvemos investir. Eu já tinha um pouquinho feito lá um pouco de pé de meia, né? Eu tinha um gadinho e tal, e acabei vendendo tudo. Meu sogro entrou também de sócio, que até hoje a gente é sócio, né? Que apesar de ele falecer, mas ficaram os herdeiros dele aqui, né? E eu vim para cá e estamos aqui desde começo de 95, trabalhando só exclusivamente na Biofarm. Eu sempre fui da parte de grandes, você perguntou,
né? Porque quando eu vi o primeiro, na verdade eu não lembro, porque desde que me conheço por gente, eu vivia dentro de fazenda, né? E até hoje sou, apesar de estar dentro da indústria, a gente já é família, ainda tem propriedade lá em Diamantina e também em Mato Grosso, em Tangará da Serra, né? Então até hoje o meu tempo de folga, de passeio é a fazenda, trabalhar com gado lá, trabalhar como diz, na roça, que é uma coisa que eu gosto muito, para mim é um prazer, digamos assim, o meu relax é realmente ir para a fazenda, ficar lá 9, 10, 12 dias, que é o tempo que eu consigo me ausentar aqui da Biofarm aí umas 3 vezes por ano, que eu vou lá para a fazenda do Mato Grosso, né? Então é isso, eu fui criado, minha paixão é a parte agrícola, sempre foi, e até hoje é, né? E por isso eu transmiti isso para dentro da Biofarm, essa paixão toda, e estamos aí na briga há 30 anos aí dentro da Biofarm. Basicamente a minha história é essa. A Biofarm conhece a realidade do campo e desenvolve a melhor tecnologia em soluções veterinárias para garantir resultados. São 3 décadas ao lado do produtor, ajudando o agro a gerar riquezas. Afinal, cuidar da saúde dos animais é cuidar da saúde do negócio como um todo. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Muito bom, Naur. Acredito que vai ser uma das primeiras conversas aqui que a gente tem dentro do canal, que é uma pessoa com muita experiência na parte de indústria, na parte de uma empresa de fármacos, talvez dizendo assim, que é a Biofarm, que está dentro desse segmento. E eu queria começar, Naur, que a gente começar falando de como que está o Brasil hoje, na sua visão, posicionado dentro do mercado de proteína animal. A gente sabe que quando a gente fala de leite, o Brasil aí é um dos, talvez o 4º maior produtor de leite no Está mundo, entre o mas quarto e o quinto colocado, é. perfeito. Como que o Nauru enxerga esse cenário hoje da importância do Brasil para a produção e para a alimentação do mundo que seja? Tá. Vamos lá, vamos ser bem sucinto, porque na verdade o Brasil, queira ou não, hoje o Brasil, não sei se você já ouviu isso tanto na agrícola como na pecuária, o Brasil, de cada 5 pratos de comida servidos no mundo, um é produzido pelo Brasil. Não sei se você já ouviu falar isso. Então, hoje, 1/5 da comida do mundo, tanto da parte agrícola quanto da parte pecuária, né, da proteína animal, é produzido no Brasil. E a tendência, isso é aumentar, porque a gente ainda tem uma fronteira agrícola grande, o resto do mundo não tem, porque quem tem é deserto, não consegue produzir, e quem tem para produzir já está consumindo 80%, 90% do seu território que pode ser produzido. A gente, você sabe disso, nós ocupamos no total, se eu não me engano, em torno de 30% do nosso território. Tem não sei quantos por cento de reserva, nós somos obrigados a preservar, né? O produtor rural é obrigado a preservar, depende da região, entre 20% e 80%, né? Na Amazônia é de 50% a 80%, aqui no Sul é entre 20% e 50%. Então, na média, a gente tem que preservar no Brasil, no mínimo, em torno de 30% a 40% na média do território brasileiro. Então, a gente sabe que nunca vamos poder mexer em torno de 50% do nosso território. Mas a gente tem 50% que pode, entendeu? Tem alguma parte que é difícil produzir, na Caatinga, no Nordeste, mas tirando isso aí, então a gente tem uma fronteira agrícola ainda muito a ser explorada. E o mundo, queira ou não, vai precisar dessa fronteira, porque nós já passamos de 7,5 bilhões de pessoas e só vai aumentar, entendeu? E tem que alimentar esse pessoal. E a gente sabe que o problema hoje do mundo, já teve a COP29, o governo está propondo, né, tentar erradicar, que se tenta isso há décadas e décadas, né, para não falar em centenas de anos, de tentar fazer isso, e não vai ser fácil. E para isso o Brasil é o país que tem a condição de ajudar nisso no mundo. Tá? Então, Bruno, o Brasil, você sabe, ele é o maior produtor de proteína animal do mundo, tanto de aves, suínos e bovinos. Né? Aí eu nem vou citar caprinos, ovinos, porque é menor, mas também se produz muito ovinos no Brasil e caprinos. Mas, por exemplo, de bovinos é o maior produtor de carne bovina do mundo, né? É o maior exportador, o maior rebanho do mundo, certo? Parece que só perde para a Índia, mas a Índia
a gente não fala porque ele não é comercializado, né? Eles não abatem, não tem abate, muito pouco o abate na Índia. Então, a gente excluindo a Índia, o Brasil é o maior rebanho do mundo e, com certeza, o maior produtor de carne do mundo. Inclusive, passamos os Estados Unidos. Ele não é o maior exportador, não era o maior exportador, a gente sempre foi, mas hoje até em cabeças de gado o Brasil já passou o rebanho norte-americano. Então, dentro disso, em torno de 230 milhões de cabeças de bovinos, nós temos aí em torno de 20, 25 milhões de cabeças de gado leiteiro, né? Que é hoje o nosso foco, hoje do nosso papo. Num outro dia a gente pode até bater um papo também da parte de gado de corte, né? Mas hoje nós vamos focar mais no leite. Também aqui abro um adendo, nós temos em torno de 3 milhões de bubalinos, que é o maior rebanho bubalino também fora da Ásia, que é onde tem mais búfalos, né? E dentro desses 3 milhões de cabeças, nós temos algo em torno de 1 milhão de cabeças de bubalinos ligado ao leite, né? A produção de leite, para que se faz a famosa mussarela de búfalo, que é uma iguaria aí que todo mundo gosta muito, né? E o Brasil também produz muito isso, é uma produção muito grande. Bom, frente a isso, a gente tem os desafios, né, na pecuária leiteira. A pecuária leiteira, a gente sabe que é uma pecuária mais delicada do que o de corte, né? Você tem que ter um pouco mais de cuidado. E a pecuária leiteira, Bruno, aqui abre também um parêntese, a pecuária leiteira ela é muito importante socialmente. Eu explico por quê. Você é de Santa Catarina, correto? Correto. Tá, Santa Catarina, eu uso sempre Santa Catarina como exemplo disso. Santa Catarina, ela é de pequenas propriedades, pequenas e médias. Pequeno e Né? Para médio. não dizer até micro. Tá? Por quê? Porque, na sua grande maioria, é familiar. É a família que vai lá, produz o milhinho para dar para o gado, produz o confinamento, produz. E, no caso, é muito mais leite do que corte. Por quê? Porque o leite ele é aquele produto que dá uma renda diária para o produtor. Diferente de um produto de carne, que ele tem as fases, né? Ele tem que esperar aí 2 a 3 anos para abater um animal, para chegar no ponto de corte. Então, ele é sazonal. Já o leite, ele é uma renda familiar diária. Todo dia, chova ou faça sol, sábado, domingo, feriado, tem que se ir lá e ordenhar as vacas. Tá? E esse leite tem que ser tirado ou vai para uma cooperativa que o proprietário é sócio, ou ele faz dentro da casa dele aquele queijo, ou ele mesmo entrega um leite na região. Então, ele tem aquela renda diária, né? Então isso é muito importante socialmente. Como ele também produz uma hortaliça e vende na feira, ele tem que ter aquela renda diária, porque por mais que ele produza o alimento dele dentro da pequena propriedade, ele tem que ter outras coisas, tem que comprar combustível para os tratores, para o carro e outros tipos de produtos, né, no supermercado. Então, ele é muito importante socialmente, essa parte de leite. Aqui eu digo uma parte que é a grande maioria do Brasil, que é aquela produtor de leite pequeno e médio, do que as grandes, apesar que as grandes produzem muito, né, mas é muito mais, as granjas leiteiras é mais comercial mesmo, aí são outros tipos de produção. Mas por isso que eu falo que o leite é uma ação social, ele tem uma ação social muito importante no nosso país. Você que é aí do Sul, você sabe do que eu estou falando. Então, frente a isso, a gente tem que ir lidando com o leite. Né? A maioria desses, os grandes granjas, tem toda uma estrutura, tem um corpo técnico muito grande, a parte de sanidade é muito bem controlada, né? Feito todos os itens que a gente precisa, tipo OPGs, o controle de carrapato. Então é tudo muito bem feito e muito mais fácil. A gente tem que lidar muito com a parte outra, grandes produtores, que ele não tem essa, apesar que tem muita gente agora, cooperativas que está tendo essa extensão rural, né? Aí no Sul isso é muito forte, em Santa Catarina eu sei disso, né? Mas mesmo que tenha, não é como uma grande propriedade que praticamente tem um veterinário, um zootecnista, que é um nutrólogo, né? Dentro da propriedade. Né, que vacas que produzem aí 25, 30, 35 quilos de leite por dia, em 2, 3 ordenhas. A gente está falando no médio e pequeno produtor, que é 2 ordenhas, normalmente uns ainda é na mão, hoje já tem muita gente que é
na máquina de tirar leite no pé, né? Naquele que a gente fala aqui no pé da vaca, que é um pouco mais sofisticado, mas mesmo assim é bem manual, entendeu? Não é aquelas outros tipos de grandes produtores de leite. Então, nesses casos que a gente foca, porque realmente a sanidade aí, ela tem que ser muito cuidada, porque realmente eles não têm esse cuidado muito técnico todo dia. Então, a gente faz meio que um controle desses parasitas, endo e ectoparasitas, meio que, vamos dizer assim, um padrão, né? Não se faz uma coisa corretiva pontual, se faz meio uma vermifugação 3 vezes ao ano, no mínimo, né? O controle de carrapato é mais no visual, o proprietário, entendeu? Então a gente vai discutir sobre isso aí no âmbito mais geral, entendeu? Legal, legal, Nauro. Acho que daria de puxar vários fios dessa tua primeira introdução aqui, falando do gado de leite, do pilar social, das ferramentas hoje que às vezes por design mesmo, às vezes um produtor grande, ele dispõe e o produtor pequeno, a agricultura familiar não dispõe. Mas vamos fazer um recorte então para esse último gancho que você deixou, que é o pilar da sanidade. A gente sabe hoje que a produtividade talvez tenha um tripé aí de genética, nutrição e sanidade. E quando a gente fala em sanidade, você tocou muito bem no endo e nos endo e nos ectoparasitas, o que está dentro e o que está fora do animal. Quais que são as principais perdas hoje atribuídas a esses vermes, talvez eu possa chamar assim, Naur, que você enxerga no campo e que o veterinário tem que estar aí com um arsenal farmacológico, arsenal de ferramentas para conseguir controlar? Olha, para ser bem sucinto, eu tenho uns dados que são meio antigos do mapa, mas na sanidade, no modo geral, não falando do leite, é menos, mas no modo geral do rebanho brasileiro, a gente tem entre endo e ectoparasitas, a gente tem uma perca de algo em torno de entre 82 e 85 bilhões de reais. Bilhões, tá? 85 bilhões de reais. Isso é dado de 2020. Então, quer dizer, como o gado está aumentando e tudo, com certeza essas percas aí devem estar passando de 90, porque fazem 4 anos esses dados, entendeu? Então, as percas estão passando, com certeza, passando de 85 bilhões. Então, essa é uma coisa muito grande. Imagina o tanto de carne e leite que não está sendo perdido, né? Por espoliação tanto de carrapatos como vermes internos, né? E, então, é muito importante a sanidade para o nosso país, né? Da ação do veterinário, e aí inclui a indústria veterinária do modo geral, porque somos nós que damos as armas, né? Damos os produtos para se combater esse produto. A gente investe aqui, falando agora da parte de indústria, a gente investe milhões e milhões por ano, você entendeu? Para desenvolver produtos novos, para poder trazer novas moléculas para ir combatendo esses parasitos, porque, você sabe, eles são muito perspicazes, a resistência é adquirida muito rápido por esses parasitas, principalmente carrapato, né? Mas os vermes internos também. Eles também, se você vai usando, você vai matando, né, os que são susceptíveis, e não tem como. Você tem uma ação aí de 90%, 95%, sempre sobra aqueles 5, 7, 8, 10% que são resistentes, e eles que vão se reproduzir, e a geração deles vai ser resistente ao que você está usando, que é a nossa famosa roda de resistência que a gente fala, né? Essa roda viva de resistência. E aí a gente vai tendo um arsenal diferente de moléculas, nos trabalhos também a nível de manejo, né, no campo, principalmente na parte de pastagens, né, lidando com a parte de carrapato, que isso é muito importante, né, a densidade demográfica de animais dentro da pastagem, né, porque quanto mais animais adensados ali, mais fácil de se completar o ciclo de vida desses parasitos, né. Então, é tudo um complexo que a gente tem que trabalhar e tem que discutir alguma coisinha aqui para tentar amenizar isso aí, né, Bruno? Porque realmente é uma guerra que não para, da gente que querendo produzir, dos técnicos, dos proprietários, contra esses parasitas aí que estão aí atrapalhando muito a produção no Brasil. Com relação ao leite, eu acredito que a perca, eu estava com um dado aqui, a perca na parte de leite está na casa, aí, se eu não me engano, de 12, algo em torno de 12, 13 bilhões de reais. Ando. É Caramba.
chega na casa quase de 15 bilhões de reais de prejuízo no leite, né, referente a essa parte sanitária, sim. Perfeito. E quando a gente fala aí de perdas, e principalmente do carrapato também, que foi o que o Naur comentou, a gente já gravou um episódio com o Dr. Guilherme Klafke há um tempo atrás, onde a gente falou aí das perdas do carrapato, de como que ele age, que é hoje um dos principais aí parasitos que a gente tem no campo. E agora, talvez, para a gente focar um pouco mais, Naur, no controle aí dos parasitos que você comentou. Quais as medidas práticas que, às vezes, um veterinário de campo deve levar em conta na hora de escolher um fármaco? Quais que são as coisas que ele olha para setar talvez um calendário sanitário, entender qual que é o produto que ele vai usar naquele momento? Bom, você sim, porque você já falou que teve o Dr. Guilherme, né, que falou sobre o carrapato, é isso? Foi isso, né? Então, Foi. acredito que... Então, eu vou passar só por cima, que já deve ter tido esse podcast aí com ele. Então, assim, vamos falar alguma coisa dos endoparasitos, né? Bom, do carrapato, com certeza, ele é o que causa maior problema dentro da produção de leite no Brasil. Isso não tenha dúvida. Tá? Então, do carrapato, o controle praticamente é visual, é técnico, se fazer a anamnese, né, do rebanho e ver. Aí cada um tem o seu parâmetro. Chegou na quantidade tanto de fêmeas que a loja do animal se faz o controle. Né? Isso na parte de fármaco. Aí tem um monte no mercado, aí tem que ver o que é por região, né? Aí no sul a gente sabe que é muito, muito usado, e até hoje a resistência é muito baixa, é o Amitraz, né? O Amitraz é um produto de banho muito eficaz, e ele funciona quando nada está funcionando, o Amitraz funciona. Agora tem moléculas novas entrando no mercado, né? E que estão ajudando também. Então, o carrapato, basicamente, e principalmente, eu não vou entrar em detalhe, mas é um manejo de pastagem, tá? Isso aí é bem complexo. Se a gente for entrar aqui, é um dia inteiro de conversa só de manejo de pastagem para controle de carrapato. Então, isso aí, o pessoal que tem interesse pode procurar algum técnico tudo e ver que realmente o manejo de pastagem é muito, muito importante no controle de carrapato, tá bom? Agora, em relação aos endoparasitas. Endoparasitas, sabe, todos eles são contaminado o animal pela alimentação, né, principalmente pastagem, né? Então, animais de granjas que são totalmente confinados, né? Hoje você sabe que tem muitas granjas que nem soltam animal, todo em barcões com ventiladores e tal, né? Então, esses animais praticamente não têm esse problema, porque eles não têm contato, né, com a alimentação natural, é só coxo, e ali não tem como os vermes se reproduzirem, né? Não tem como fazer o seu ciclo de vida. Então, os animais que são soltos, que a grande maioria nossa hoje, é aquela história. Tem o manejo de pastagem também, normalmente são propriedades de pequeno porte, então é tudo meio concentrado em piquetes, então a infestação é grande. E para isso, Bruno, para ser bem sucinto, a gente tem um controle desses vermes, principalmente em vermificações anuais, no mínimo 3. Né? Que a gente fala o famoso 5811, tá? Famoso, todo mundo conhece, né? Que é o mais usado no Brasil, né? Assim, tem região do sul que já faz uma a mais, né? Ele faz, acho que é 6... 36911. 36911, porque aí tem um regime de chuvas diferente, o ciclo do verme ele é mais rápido, não falta água, então ele tem um ciclo reprodutivo um pouco diferente. Mas no contexto geral é no mínimo 3 vezes ao ano, tá? No mínimo, seja para o sul, para o norte, para o nordeste, que é o 5811, porque é aquela história, a gente pega na saída, na entrada da seca, né, no modo geral do Brasil, e no meio dela, que aí você consegue praticamente zerar porque o ciclo não está ocorrendo fácil por causa da seca, né, do verme, então você consegue praticamente zerar, ou se não zerar, chega perto, né, dos vermes, e aí você dá uma outra aplicação no mês 11, que é quando começa, que é o nós estamos hoje, que começa a voltar toda a pastagem no Brasil, né, em grande volume. E aí você faz outra vermificação para realmente fazer uma, digamos assim, entre aspas, né,
uma limpeza no animal para ele aproveitar toda a parte de alimentação até a próxima seca, que seria em maio, junho do outro ano, né? Então aí ele fica esses 7, 8 meses aí, sem problema de infestação pequena, porque tem bastante volume de pasto, né? E ele consegue aproveitar ao máximo, né, da pastagem. Então, isso é o que se preconiza hoje, que a maioria usa, é o 5811, e é o que a gente sempre, pelo menos até hoje, é que tem a Embrapa, inclusive tem essa indicação na Embrapa, se alguém quiser entrar, tem umas coisas muito boas lá no site da Embrapa para ver. É uma coisa que a gente indica, eu acredito que você também, como técnico, aí você deve ver isso aí na tua região também, né? Perfeito, muito bem. E quando a gente fala talvez dos vermes internos e também da farmacologia, que eu acho que é um dos pontos que o pessoal, o técnico de campo, ele olha para escolher um produto, vem muito a questão das classes e das moléculas, né, Naur? O que tu poderia comentar para nós hoje sobre as principais classes que são usadas, ou talvez as mais, as que vêm funcionando hoje no mercado? Olha, veja bem, você vê como que é. Vou fazer um adendo aqui. Hoje a gente tem várias classes, né? As famosas, que todo mundo conhece, são as avermectinas, né? Que depois nós vamos falar de um produto que nós, inovador, revolucionário, que a gente lançou agora em julho no mercado, né? A iprinomectina, mas a gente deixa para falar ele mais para o fim. Mas a gente tem um exemplo, o fosfato de levamisole foi muito usado no passado. E ele caiu meio em desuso nos últimos 20 anos e agora está retornando. Exatamente pelas resistências que vão ocorrendo nas avermectinas, no albendazole, que é um produto muito usado também, entendeu? No sulfoxobendazole e nas outras moléculas que se usam. Então, começou a retornar um produto que ficou assim bem baixo no produto de uso no mercado, porque exatamente no passado ele foi muito usado, criou-se resistência e agora as novas gerações de vermes voltaram a ser susceptíveis a ele. Então, os técnicos de campo estão vendo que estão voltando a usar onde uma avermectina não funciona, um albendazole já não funciona, um sulfóxido, entendeu? Então, isso é o que eu falei no começo, tem que ficar muito atento à parte técnica do Brasil, né, dos veterinários, para sentir que ele está usando um produto, ele fez o PG, aplicou, não teve uma ação que precisou de 90%, 95%, teve uma ação de 50%, 40%, 50%, que ele está sabendo que aquele produto não funcionou. Aí ele tem que procurar uma nova molécula para poder conseguir combater isso, né? E nessa esteira, que eu falei para você, a gente tem os focos do bendazole, que é um produto muito usado na parte de corte, né? No leite não tanto, porque a gente tem que ver, Bruno, também o que se usa, o corte não tem tanto problema, porque você consegue esperar 20, 21, 30 dias, dependendo do produto que você usa, que é de longação, você tem que esperar até 90, 120 dias para você abater o animal. O leite a gente não tem essa possibilidade, o leite ele é todo dia. Então você imagina um cara que tira 200 litros de leite, que é um médio produtor por dia, entendeu? Ele tem que jogar 200 litros de leite durante 3, 4, 5 dias fora. E isso aí, chegar nesse mês, a conta dele não vai fechar. Você concorda? Ele não pode perder isso aí. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso, entendeu? E muitas vezes deixa-se de fazer uma vermificação bem feita no prazo certo, porque o cara não quer perder. O fazendeiro, o criador, ele não quer perder esses 3, 4 dias de leite, entendeu? De uma vaca. Tem que descartar. E aí vai vir, que eu vou explicar daqui a pouco, o nosso lançamento da Imprino, que ele é descarte zero, mas vamos deixar ele daqui um pouquinho. Aí, Legal. o que acontece? No gado de leite, a gente tem que ter muito cuidado nisso, você entendeu? Porque também tem pulverização de gado, também tem resíduo, né? 2, 3 dias, mas tem. Se você pulveriza, no caso de um carrapato, de uma mosca, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte, né? Não tanto na parte de corte, porque gado de leite só tem corte quando há algum descarte de animal, que já não está produzindo leite, teve perca de algum teto, alguma coisa que ele não se tornou mais viável. Tira leite e ele vai para o corte, né? Mas é a pequena faixa do rebanho, entendeu? Então não tem tanto importância assim. Então, hoje, o que se tem são essas coisas que a gente tem, falando de vermes internos, né? Aí, só para citar um outro verme, você sabe, os mais importantes, que para mim o mais importante é o Hemoncus, né? Que ele é o que mais espoleia mesmo, perde sangue, né? O Hemoncus.
Aí na esteira do Hemoncus, a gente sabe que o Hemoncus, se não tratar, principalmente animais jovens, de 0 a 2 anos, ele leva à morte, leva mesmo ao óbito, né? O Hemoncus é um verme que ele tem essa capacidade de levar um animal a óbito se ele não for tratado. Né? Aí aqueles sinais, né, que a gente é famoso, a papeira, o olho, uma anemia profunda, né? E então é fácil de isso até qualquer proprietário, por mais que ele não tenha nenhum conhecimento técnico, ele sabe diagnosticar isso e comentar isso com algum técnico, né, em alguma loja veterinária ou alguma cooperativa. Aí vem a copéria, que em menor escala, o esofagóstomo, o tricostôngilos, né? E o Dictiocaulus, que é o pulmonar, que também tem regiões que ele ataca muito, né? E prejudica muito também a produção, que o animal pega uma pneumonia, um negócio que a produção de leite vai lá embaixo. Então, tem todos esses animais que também, se a gente for aqui começar a decorrer sobre parte morfológica de verme, a gente tem que fazer um podcast aí de mais de um dia também. Só para comentar. E tem os externos, né? Que nós já comentamos, carrapato e mosca. Berne hoje, cara, já é por exemplo, no Mato Grosso não existe mais, entendeu? Com esse advento das avermectinas da década de 70 para cá, praticamente o Berne só em um pontinho ou outro do Brasil que tem mais o verme já não é um problema sanitário tão grave como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, entendeu? É bem mais tranquilo. Mas tem esses produtos que nós chamamos dos endectocidas, né? Eles também agem em cima disso, e de míase também, numa escala menor, mas também tem alguma ação na parte de míase, né? Nas bicheiras também, né? Aí, bom, eu não sei se você quer perguntar mais uma coisa nesse sentido, fique à vontade. Não, acho interessante, né, o que tu comentou sobre as ferramentas, né? A gente não entrou no detalhe aqui, mas mesmo antigas, por exemplo, a técnica de Gordon-Whitlock, que é a de flutuação do APG, ela segue sendo uma ferramenta extremamente válida para o produtor avaliar a presença aí desses vermes internos que, resumidamente, vão diminuir o ganho de peso do animal, vão causar anemia, eventualmente vão causar a morte do animal se não for controlado. Então, como é um trabalho muito técnico de extensão rural, como tu comentou, e de ter essa visão clínica de anamnese para poder contornar essa situação. Eu acredito que, não sei se tu tem mais algum comentário em cima disso. Veja bem, do APG que você falou do fluturamento é muito bom, porque ele é muito barato e simples de fazer. Qualquer clínica veterinária, qualquer uma pessoa, é muito simples, né, de fazer um diagnóstico desse, uma contagem. Falando especificamente, que você tinha me perguntado, acho que, olha, nós lançamos um produto, até vou ver se consigo apresentar aqui para você, é o E-Premium, tá? Que você me perguntou no começo. O E-Premium ele é a base de eprinumectina, né? Ele é uma lactona macrocítica, é das famílias das avermectinas, entendeu? Ele é o produto de maior concentração no mercado, ele é a 5%, certo? Na dosagem de 1 ml para 50 quilos, certo? Ele pode ser aplicado em animais tranquilamente, de qualquer tamanho, né? A gente preconiza 4 meses, que é o que a gente faz os testes a campo, nunca abaixo de 4 meses. E o grande diferencial dele, ele é um produto que ele está tendo um resultado muito bom no mercado, a gente fez testes a campo antes de lançar. Pra você ter uma ideia, demorou-se 1 ano e meio de testes a campo para poder a gente fazer o processo e entrar no mapa, ser analisado, demorou mais 1 ano e meio pelo mapa. Então, do dia que se startou o projeto, demorou 3 anos para registrar um produto desse, entendeu? Então, ele é um produto que a gente lançou em julho, entendeu? Ele é um produto de excelência para leite, né? Apesar que eu também vou falar que é para corte, mas ele é de excelência porque a eprinumectina é a única avermectina que é descarte zero de leite. Então você pode aplicar hoje, continuar tirando leite normalmente, de dia, de tarde, você não precisa esperar 2, 3 dias, que a maioria de produtos no mercado que tem é no mínimo aí em torno de 3 dias, né? A média de descarte de leite, né? Os mais usados hoje em dia. Então, esse é um produto de excelência que, pra você ter uma ideia, você imagina o que eu te falei agora há pouco, você imagina o cara aplicar em 20 animais, ele tira aí 200, 300 litros de leite, ele tem que descartar 200 litros de 3 dias, ele vai jogar fora algo em torno de 300 litros, vamos supor, 400, 600, 700 litros de leite.
você põe aí a R$ 2 e pouco um litro de leite, ele está jogando fora no mês algo em torno de sei lá, 2, 3 mil reais, entendeu? Então Uhum. não tem condição um negócio desse. E muitas vezes, numa dose dessa, que você vai gastar aí, dependendo da região, né, do valor que é vendido, você vai gastar uma dose com uma vaca aí 10 ml, 11, 12 ml, dependendo do peso da vaca. Você vai gastar R$ 10, R$ 11, R$ 12 numa dose, entendeu? E vai deixar de jogar 20 e poucos litros de leite dessa vaca num dia. Em 3 dias são 60 litros de leite, né? Então é uma economia muito, é uma coisa que tem que se pensar muito. Então é isso, só para também fazer um dedo, a gente também preconiza muito pagar de corte, porque ele só tem 21 dias para coisa. E ele está agindo muito bem em muitas regiões, né? Isso varia muito de região, mas a gente está tendo notícias já que ele é indicado para mosca do chifre e para carrapato também. Então, a gente diz, Manor, ele cai mesmo. Olha, ele controla bem, mas é aquilo que nós falamos no começo. Tem que ser um manejo de pastagem junto, um manejo, tudo tem que é tudo um protocolo que tem que ser feito, porque senão o controle não é eficaz. Mas ele ajuda muito, ele tem uma ação muito boa nessa dosagem, tem uma dosagem bem alta, tem outras epinonicotinas no mercado, mas a dosagem é a metade da nossa. E eles não têm estudo feito, nós já fizemos com a dosagem maior, que é para a gente ter realmente um resultado bom do produto no campo, tá? Por isso que a gente fez ele a 5%, que é a maior concentração do mercado. Então, ele é prático, né? Ele é injetável, né? Muito prático, você aplicar nos animais, né? Bem tranquilo. Diferente de você ficar dando banho, piscina, um monte de coisa, ele é bem prático de ser aplicado, que aplicar oralmente, também tem vários produtos no mercado. Então ele é prático. E no corte ele é interessante, que é 21 dias e controla a mosca tudo, principalmente o confinamento. O pessoal tem usado muito, porque o confinamento está muita parte de mosca, né? Então ele tem ajudado e é só 21 dias, né? Então o cara aplica e depois de 3 semanas ele já pode mandar, o proprietário já pode mandar o animal para o abate, tá? E tem que fazer, a gente tem indicado também muito para parte de coisa. Eu acredito que com o tempo, até no gado extensivo, o pessoal vai começar a utilizar também pela concentração dele, ele dá um resultado muito bom na parte de ganho de peso, etc. Tá bom? E assim, ele é muito seguro, ele pode ser aplicado, eu estava falando agora, eu Uhum. lembrei aqui, ele pode ser aplicado a partir do 7º dia de vida do animal. Entendeu? Então, ele é extremamente seguro, foi feito testes para isso, a campo, não tem problema nenhum. Claro, dentro da dosagem certa, né? 1 ml para 50 kg de peso. Então, eu vou abrir aqui para mostrar. Claro. Ele vem com uma proteção muito boa, né? Nesse frasco de 500 ml. Então, ele vem com uma proteção, ele é num frasco de vidro, né? Que tem uma qualidade boa. E ele vem nisso que é exatamente para não ter problema de cair e quebrar, né? Então, ele é um produto, né, do vidro, produto que a gente tem ele tanto em 500 e também tem em 50 ml, autorizado pelo MAPA para venda, né? Que é para a pessoa que tem menos animais, né? Em vez de comprar 500, ele com de 10 ml ele consegue tratar em torno de 5 animais, né? Claro. Então ele tem aí 20, 30 ml, ele não precisa comprar 500 ml, ele compra 2, 3, 4 frasquinhos de 50 ml para não ficar com o produto velho guardado na prateleira, né? Mas é isso, é um produto que a gente está tendo um resultado muito bom no mercado. Quem está me ouvindo aí, que é produtor, veterinário que está no mercado, vocês podem usar, que eu garanto para vocês que vocês vão ter um resultado muito satisfatório com esse produto aí no controle, no que vocês têm que ter aí dentro dos animais, né? Principalmente vermes internos também. Legal. E acho que ficou claro, Naur, quando a gente fala que um controle químico ele pode ser assertivo e ao mesmo tempo trazer sustentabilidade para o sistema de produção. Eu acho que quando você fala aí, quando você fez os cálculos do preço do leite hoje e da realidade dos produtores hoje que são agricultura familiar, 2, 3 dias de carência de um fármaco aplicado, quanto ele vai deixar de entrar no faturamento daquela produção no mês, né? Por isso que eu comentei com você, Bruno, no início, o leite ele tem uma ação social muito grande. Essa é a grande vantagem do leite em relação ao corte para pequenos e médios produtores, né? Micros também. Por quê? Porque ele dá o ganho diário de uma família, de uma propriedade pequena, né? O grande proprietário rural de corte, ele pode engordar, invernar um animal, né, que a gente fala lá no Mato Grosso, né, e esperar aí 2, 3 anos de um boi para chegar, uma novilha, chegar aí 2 anos para poder chegar no peso de abate.
Agora, um proprietário rural ele não pode ficar sem uma renda 2 anos, vamos dizer assim, sem ter Uhum. uma renda entrando no caixa dele, entendeu? E por isso que é importante ter esse controle e ele não perder esses 2, 3 dias. É o que eu fiz a conta para você. Uma vaca de 20 litros vai jogar no mínimo 60 litros de leite dessa vaca fora em 3 dias. Então, só aí a dois são 120 ali, são R$ 150, né? Numa vaca de em torno de 20 litros de leite dia, Uhum. entendeu? É muito dinheiro para essa pessoa. E ele vai gastar para fazer um controle, por exemplo, por prêmio, na casa de R$ 12, entendeu? Então, Sim. compensa para ele. Ele vai gastar, vamos dizer, 5, 6 litros de leite para aplicar sem precisar jogar 60, 70 litros de leite fora. Entendeu? Então é por isso que eu dei aquele gancho do problema do leite ser um produto social, né, importante na sociedade do Brasil. Entendeu? Perfeito. Eu acho que ficou clara a mensagem aqui do leite, leite levando a renda para o campo. E antes de pedir tua mensagem final aqui na hora, eu costumo fazer algumas perguntas não tão técnicas. A primeira delas, que eu acho que a gente pode explorar melhor aqui, é como que tu enxerga o papel do veterinário nessa área comercial. Muitas vezes na faculdade, eu sei que, enfim, eu estou terminando a faculdade agora, o curso de graduação, e muitas vezes a gente não fala, a gente evita entrar muito em questões de mercado, em nome de produto, em o que está sendo praticado no campo, mas qual que seria o papel do veterinário hoje juntando com a área comercial, na sua visão? Bom, ótima pergunta. E eu tenho uma boa resposta. Por quê? Eu vou te explicar. Quando eu formei, eu já te falei no início, eu fui trabalhar em Adamantina, lá na minha cidade. E eu passei num concurso da prefeitura e também atendia a prefeitura. E naquela época, o concurso era junto com o governo do estado, né, que aqui no caso de São Paulo é a CAT, né, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Era um convênio. E eu trabalhava junto, e eu era o veterinário da secretaria, não só da prefeitura, mas da secretaria do estado na região. E eu peguei, tem a parte de defesa agropecuária, tinha a parte de extensão, e me direcionaram mais para a extensão rural. Extensão rural, você sabe, que é o que leva, o que traz a tecnologia de dentro do escritório, das escolas, para o campo, né? É que leva. Porque a defesa animal, ela só vai atrás de ver se o animal foi vacinado, os frigoríficos, inspeção, etc., de laticínios, mas não é a parte de produção mesmo em si. Então, eu fiz durante 2 anos, eu fiz a extensão. Então, o que eu vejo? Eu levava, só para ver, eu levava técnicos, a secretaria mandava técnicos, senhores, para ensinar o povo do campo a fazer queijo, fazer requeijão, entendeu? Eu ia ensinava o pessoal lá que o leite como fazer uma mochação de bezerro, de bezerra, principalmente para não ter o chifre no futuro, quando for virar uma vaca leiteira, entendeu? Tinha todo um escopo de trabalho. O que eu estou vendo que eu falei isso? Eu estou vendo muito, hoje em dia, da minha época, 30 anos, quando eu formei, hoje deve estar bem pior, eu acredito, veterinário está virando realmente um médico, um clínico, né? Quem é de pet já não tem como, é clínico mesmo. Mas mesmo de grandes, muitos não estão indo para essa parte de extensão rural, que eu acho que é o que eu falei desde o início, várias vezes essa palavra, que é levar, não, os técnicos, está tendo falta desses técnicos, eu acredito, no campo, eu sei, porque a gente tem aqui na Biofarm, que a gente chama dos técnicos de campo. Eu tenho 11 veterinários no Brasil, nós temos aqui, com carro, tudo a Biofarm, são contratados, registrados na Biofarm, cada um numa região, que auxiliam nossos representantes comerciais, dando palestras em cooperativas, chamando os produtores, entendeu? Os próprios palcos de estudo para eles terem uma noção do que é, o que eles precisam saber, entendeu? E isso deixa de ser uma extensão rural. E a gente tem uma dificuldade muito grande de achar um técnico desse, sabe, um profissional que está ligado a isso. Na maioria das vezes, a gente tem que pegar um veterinário que tem interesse e a gente fazer o treinamento, ver como que faz isso no campo, porque a gente vê que também as faculdades não estão dando muito ênfase a essa parte de trabalho a campo de extensão rural, não de ir lá fazer uma cirurgia, isso é normal, uma cirurgia, essa parte técnica de passar a parte de tecnologia para o proprietário que muitas vezes não tem informação e está perdendo dinheiro, está perdendo produção, entendeu? Não tem essa ênfase, tem poucos, e a gente está, eu estou falando isso porque a gente sofre aqui, nesse caso, de não achar
esse profissional. Aí muitas vezes a gente tem que formar ele, treinar ele, entendeu? Ele tem a base, ele formou, mas ele não tem essa prática de ter essa a naturalidade de trabalhar no campo, de levar a extensão, né, de levar a tecnologia. Então, o que eu vejo, terminando toda a pergunta, respondendo, é realmente a gente está com falta desse técnico no mercado. Você falou que está terminando a universidade agora, né? Você pode saber, você pode falar até mais do que eu aí atualmente, faz 30 anos que eu saí das cadeiras da faculdade, na verdade 34, né? Formei em 90. Então, realmente, você pode falar que realmente não se dá a fazer isso, e realmente é um campo do mercado. Todas as empresas veterinárias procuram muito esse tipo de profissional e não acha. Eu acho que aí está aí uma dica para alguns meninos aí, meninas que estão formando aí, que vão ouvir o nosso podcast, e se quiserem ir por algum setor desse, com certeza vão ter uma colocação de profissão, de emprego fácil no mercado, eu garanto isso. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Falando em outra dica, Naur, eu gostaria de uma indicação de livro, talvez um livro que foi importante na tua carreira como veterinário, e talvez não, talvez um livro que você ache que não tem nada a ver com a parte técnica, mas que foi decisivo na tua carreira ou que você presenteia vários amigos com ele. Queria essa indicação também. Olha, a indicação da parte técnica, eu até peguei o livro aqui, isso é da minha época, tá? Eu não sei se vocês usam ainda hoje. Mas eu, como eu me afastei da parte clínica, campo, já fazem 30 anos, eu me afastei porque não tem como. A empresa, a gente é 24 horas na empresa, viajando, dando palestras, visitando clientes. Então a gente vai mais para a parte comercial, tá? Mas assim, de vez em quando eu quero saber alguma coisa, relembrar alguma coisa, mas na época era a minha Bíblia, quando eu fiquei 5 anos no campo, eu vou ver se você consegue ver aqui, é a Clínica Veterinária, o famoso Blood Red de São Radotes. É um livro antigo, eu não sei se ele já tem novas versões. Esse aqui, a versão aqui é bem... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas na época eu comprei isso quando eu fiz a faculdade. Estava fazendo clínica veterinária, entendeu? Então, quer dizer, isso aqui é da década de 88, 89, quando eu adquiri esse livro. E até hoje, quando eu tô meio com tempo aí, eu vou relembrar algumas enfermidades, mesmo porque eu tenho que estar sabendo algumas coisas, né? Ele também fala muito de doenças parasitárias aqui, que está ligado ao nosso ramo. É um livro que até hoje era a minha Bíblia e até hoje eu utilizo ele aí para quando a gente está fazendo alguns trabalhos de produtos novos, alguns lançamentos, para a gente ver como que os tratamentos atuais, o que a gente pode melhorar em relação aos tratamentos antigos aí. É um produto que eu indico. Eu não sei se o pessoal, os professores usam ele hoje, talvez tenha algum outro tipo de clínica veterinária, de algum tipo de livro mais atual, mas é um livro que até hoje eu utilizo ele. Muito bacana. E Naura, agora eu te convido para deixar a tua mensagem final. Gostei muito do bate-papo. Eu acho que falar com alguém que conduz aí uma empresa que tem mais anos de vida do que eu tenho de idade hoje é muito bom. São empresários aí que constroem o Brasil mesmo. E qual que é a mensagem final? O que tu pode deixar de dicas, de mensagem mesmo que quer que os ouvintes levem para casa? E também como que o pessoal pode conhecer mais aí os produtos da Biofarm, as iniciativas de vocês, por gentileza. Bom, primeiro, Bruno, eu queria agradecer muito você e toda a equipe aí pelo convite, tá? Isso é muito bom, porque a gente consegue, através de vocês, alcançar muita gente, principalmente do ramo, né? Porque eu acredito que os teus ouvintes aí, o teu público é muito ligado à produção agrícola, né? Da parte, tanto, acredito, pecuária como agrícola. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, o tempo e o espaço, tá? Já de antemão, falo que estamos à disposição de vocês, precisar falar alguma coisa também com a gente. Já fica aqui, Bruno, um convite aí para a equipe,
vindo aqui para o estado de São Paulo, por favor, venham aqui na empresa, vamos andar aqui, tirar umas fotos, a empresa está com as portas abertas, a gente não tem essa, não, vamos entrar lá na produção, vocês vão ver como que é feita uma produção de um produto, de um vermífugo, de um produto oral, de um produto injetável, de um produto tópico, sabe? São tudo salas independentes, é muito bonito. Você fica convidado a aparecer aqui, mais pessoas da equipe que quiser vir, um dia que estiverem andando aqui para o lado de Jabuticabal, Ribeirão Preto, que é aqui pertinho, podem vir aqui, vai ser um prazer em recebê-los aqui. E assim, Bruno, eu queria deixar, eu esqueci de falar uma coisa, a Biofarm, ela está no Brasil inteiro, tá? Nós temos mais de 35 representantes comerciais, está em todo o território, está em toda a América Latina, desde a América Central até aqui no Brasil embaixo, nós estamos em praticamente todos os países, tá? Nós exportamos também para uns 2 países da África, e agora estamos entrando esse ano muito forte no Golfo Arábico. Tá? Estamos entrando no Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos. E tem já outros entrando. Então, a gente está entrando lá muito, né? E lá também é muito forte na parte de camelídeos, né? Camelos, dromedários. Eles compram muito para isso, eles usam muito lá, né? E a gente está fazendo um foco nisso, né? Porque são ruminantes. Então, a gente tem condição de dar um suporte para esse pessoal e oferecer produtos que a gente vende aqui para bovinos, ovinos, para esses camelídeos também. Não é só para um adendo, para mostrar como é a Biofarm. E assim, para terminar, Bruno, o que eu queria dizer para todo mundo que nos assiste, que na atualidade, o agro, no geral, está sendo muito pressionado, né? Muito na parte de, porque por parte de protecionismo europeu, tal, que vocês falando que não vão comprar coisas da América do Sul, principalmente aí, diga-se, Brasil, por causa de conservação. E é uma grande falácia, é uma grande mentira, né? Porque hoje quem preserva a natureza do Brasil não são ONGs, não é o governo. Quem preserva a natureza no Brasil hoje é o produtor rural, que ele tem que ter lá entre 20% e 80% da propriedade dele em reserva. E ele é obrigado a fazer isso e controlar. Não pode deixar plantas daninhas invadir, né, tipo pasto, uma braquiária, por exemplo, que é extremamente invasora. Então você tem que proteger eles, proteger os mananciais. Você tem que, se tiver faltando uma árvore perto de uma coisa, você tem que plantar não sei quantas árvores em volta de um manancial. Então isso, quem faz é o produtor. E a gente está sendo muito pressionado. E ao mesmo tempo tem que se produzir, tem que se preservar, e naquilo tem que se fazer produzir, que tem que produzir comida. Porque a humanidade pode ficar sem tudo, sem internet, sem televisão, sem tudo, mas sem comida não se consegue sobreviver. Né? Então, o que eu queria deixar isso aqui, que realmente, quem nos ouve, a gente tem que defender o agronegócio brasileiro, que é 33% de toda a riqueza produzida nesse país, toda vem do agro. Né? É o setor que mais exporta no país, mais exporta de longe, entendeu? E vai aumentar. Como eu disse no começo, o Brasil a gente brincava há 30 anos atrás, quando me formei 34 anos, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Então, hoje eu posso dizer, o Brasil hoje é o celeiro do mundo. O Brasil hoje produz 1/5 ou mais da comida que se faz no mundo, que se consome, né, no âmbito geral. Então, eu queria deixar esse recado para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes aí, procuram defender o agro. A gente está aqui atrás disso, estamos lutando contra tudo e contra todos, porque realmente o Brasil ele é visto lá fora como um grande produtor e com comida barata. E isso aí incomoda muita gente. Então, esse é o recado que eu queria falar para todos os seus ouvintes. E, novamente, Bruno, agradecer muito a oportunidade. Novamente, estão convidados, quiserem fazer uma reportagem aqui com a gente, você pôr um dia aí, mostrar mais ou menos como que é uma indústria, fiquem à vontade. Tem uma oportunidade, combina aqui com o pessoal do marketing, e a gente combina, e a gente faz aí um negocinho legal aí para vocês darem assim, uma noção do que é uma indústria veterinária para o pessoal que só pega o produto lá na prateleira e aplica e acha que aquilo ali é facinho de fabricar, é facinho de fazer, é facinho de registrar no Ministério, né? E, deixa eu falar uma outra coisa muito importante, Bruno, me permita. Isso é importante. Pessoal, muito cuidado com produtos falsos no mercado. Está tendo muito
muito produtos falsos no mercado, produtos que o pessoal fala que tem registro, mas não tem, são fabricados em fundo de quintal e fala que tem registro, tudo falso. E isso muitas vezes, além de não ser um produto bom, não ter o princípio ativo, pode até causar pode até causar um problema no animal que está sendo aplicado, um óbito ou um problema de intoxicação grave, tá? Então, e fiquem bem alerta, quando forem comprar um produto no mercado, procuram ver se realmente o produto é de empresas idôneas, se tem registro no Ministério da Agricultura, que a pirataria está muito grande, principalmente essas vendidas em telefone, em sites, ficam bem atentos. Isso é no âmbito geral, né? Tem pirataria para tudo, mas no caso de medicamento é muito perigoso, né? Você pega um produto que pode levar um animal aí até ao óbito. Então era só um adendo, também foi bom ter lembrado, deu tempo. Então essa é uma dica boa, importante aí para os nossos ouvintes aí que são do ramo aí. Mesmo os produtores, né? Que já vão comprar também, ficarem atentos a isso. Então é isso, Bruno. Muito obrigado e mais alguma coisa estou à disposição aqui. Perfeito, ótima mensagem e também alerta aí, Naur. Então, esse foi o Naur Belucci Filho. Todas as redes sociais da Biofarm vão estar aqui na descrição do episódio também. E agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.